Salve galera, aqui quem fala é o Darkstorm, episódio de Ark Flame. E bom galera, após um bom tempo eu consegui finalmente produzir alguns meses ali e chegou o momento de nós começarmos a fazer bolo vegetal. Como de costume é, sempre se mexendo. Mas enfim, acabei incubando ali, na verdade acabei abrindo 2.000 ovos e acabei pegando alguns tibes bem interessantes. Esse cofre que eu coloquei aqui, ó, é um cofre que eu coloquei apenas para guardar tibe e aqui nós temos alguns tibes bem interessantes, que são épicos e vermelhos também e raros. Olha só. Tudo isso daqui, ó, é tibe que eu tenho aqui sobrando, tibes comuns, tem mais de 300 aqui, como vocês podem ver. Tem mais um pouco de tibe verde aqui nesse outro cofre, então tem bastante, como vocês podem ver aqui, ó. E nesse meio período de tempo eu acabei pegando alguns bem interessantes, que são os do Wyvern, que eu queria muito ter alguns tibes aéreos, e eu peguei aqui 3 de Wyvern, 2 vermelhos e um épico, como vocês podem ver. Eu quero mostrar para vocês, porque eu vou utilizar obviamente um deles, apesar que o meu Mantis já está um pouco paro. Mas no futuro eu consigo encontrar mais alguma criatura alfa e também upar o novo pet. Esse aqui é o épico, como vocês podem ver, um dragão vermelho, nossa, muito bonito esse daqui, ó. Inclusive eu pretendia colocar o nome dele de Caraxi, se eu não me engano o nome é esse. E aqui nós temos 2 vermelhos, que um é o dragão zumbi e um é um dragão void. Olha aqui, ó. O dragão zumbi é bem interessante, porém eu acho que ficou meio serrilhado, não sei se é apenas pra mim aqui, ó. Mas ele é um pouco estranho. Estão vendo, ó? E aqui nós temos o Void Wyvern, tá? Calma aí. Esse aqui é o que provavelmente eu vou ficar utilizando. Eu achei bem interessante o dragãozinho aqui, tech, né? Praticamente tech. Achei bem interessante e provavelmente será ele que eu ficarei utilizando por um bom tempo. Como eu disse, para encontrar uma criatura alfa, provavelmente não seja tão complicado assim para mim upar mais um pouco o pet, já que o Mantis eu estava upando. E o que nós iremos fazer hoje? Hoje eu irei produzir alguns bolos vegetais para me conseguir domesticar uma Ovis. A Ovis atualmente não será tão útil assim, porém eu quero muito ter uma Ovis na minha coleção, uma criatura que é bem interessante. Já separei aqui os dragões que valem a pena e os dragões que não valem a pena. Nós temos aqui um casal de Poison, um único de fogo e alguns de raio para fazer ovos. O de fogo, eu não vou utilizar ele por agora, então vou colocar ele aqui em cima da base como decorativo, até porque eu tenho apenas um. Assim como aquele de raio meu que ficava em cima da base, eu coloquei ele na criopod e guardei. Então agora o que ficará aqui em cima da base será o de fogo. Os dois de Poison, provavelmente eu não vai incubar mais nenhum ovinho de Poison, já que o de Poison não serve para combate. A menos que você utilize uma máscara de gás, não vai servir. Então eu vou utilizar esses dois que eu tenho de Poison apenas para fazer ovos e fazer kibble extraordinário. Como eu venho dizendo para vocês, a Ovis atualmente não será tão útil assim, porque eu praticamente consigo fazer todas as kibbles já. Falta apenas uma ou duas kibbles que eu não consigo fazer em grande quantidade, mas boa parte delas eu consigo fazer. Porém, a Ovis ainda serve para eu conseguir domesticar algumas criaturas que eu não pretendo utilizar kibble, apenas utilizando a carne de ovelha, que é melhor que a carne praia. O Dragon de Poison, o veneno que ele causa também envenena o cavaleiro, tá? Então, mesmo que eu tente utilizar ele, não vai servir muito bem, a menos que eu utilize uma máscara de gás. Então, é por isso que eu falei pra vocês que eu não pretendo ter mais dragões de Poison. Os de raio ainda estão aqui em crescimento, falta bem pouquinho para eles ficarem adultos aqui. Eu tenho agora, se eu não me engano, 3 fêmeas e um macho, então dá pra fazer muitas kibbles extraordinárias aqui com facilidade. E aqui nós temos alguns méis, ó. O ideal seria eu pegar a roupa de guile, mas vai assim mesmo. Para fazer cada bolo, nós utilizamos aí 2 méis, um pouco de seiva e também alguns ingredientes a mais na panela de cozimento. Eu vou subir ele rapidinho para pegar algumas seivas, porque eu preciso pegar, e também o resto dos materiais vamos começar a fazer. Além disso, a minha geladeira que eu guardo ovos ali, ovos fertilizados e ovos normais, está praticamente lotada. Então eu vou aproveitar hoje para me fazer todas as kibbles que eu consigo fazer, já que eu já fiz a plantação e tenho mais algumas coisinhas lá. Para fazer o bolo aqui, ó, estimulante, cenoura, milho e batata. E mel também, né? Fazer aqui 2 bolos e agora começar a fazer as kibbles para liberar um pouco de espaço aqui na nossa estufa. Kibble aqui utilizando ovo de Carnotauro e ovo Terror Bird é a mesma kibble, que é a kibble regular. Bastante, ó, bastante. Kibble de argentado utilizando ovo normal e ovo fertilizado. Olha só, carne seca, seiva, cogumelo. A kibble mais básica de toda, que é a kibble regular. E por enquanto eu acho que consigo fazer apenas essas kibbles aqui, ó.
que no caso é a Kibo regular, superior, a regular e a básica, se não me engano. As Kibos que eu podia fazer, todas elas eu fiz, com apenas alguns ovinhos aqui, ó. Todos os ovos fertilizados foram utilizados e aqui temos as Kibos. Foi muita Kibo que eu consegui fazer, inclusive. Eu vou pegar aqui o bolo vegetal, eu vou ter que fazer provavelmente um pouco de sal para me levar no inventário para conservar um pouco melhor o bolo vegetal. Aqui perto da base eu acabei encontrando dois machos de ovelha, inclusive um deles tem a cor do evento da Páscoa. Eu vou até pegar aqui alguns itens. E também acabei encontrando um lobo, que é um lobo que tem a cor da Páscoa, bem interessante. Inclusive eu já pretendia domesticar um lobo novamente, e como eu achei esse de uma cor bem interessante e de um nível também mediano, vale a pena domesticar. Eu vou levar comigo alguns dardos, porém a Ovis, no caso é a Ovis macho, já está aqui bem próxima da base. Para domesticar o lobo, eu nem vou utilizar a Kibble, bem provável. Talvez eu vou utilizar aí a carne de Ovis. Nós temos algumas Ovis aqui, ó. Se não me engano, são 3 Ovis machos aqui perto da base. Cadê a lupa aqui? Tem 3 Ovis machos, se não me engano, aqui perto da base. Então eu vou matar 2 e pegar um para domesticar. Aqui pelo visto faltou gasolina, né? Faltou sim. Eu estou constantemente fazendo metal porque o metal eu utilizo para fazer munição. E aqui na base, como vocês sabem agora, que é 100% protegido por torretas, gasta muita munição num percurso aí. Então dependendo do dia eu tenho que repor aí as munições. Apesar que farrar metal não é tão difícil aqui perto da base. Aqui na base provavelmente vai aumentar um pouco o lag, porque eu tenho aqui muitas criaturas que eu preciso eliminar para isso prosseguir. Essas criaturas aqui, ó, todas elas vão virar XP, mas por enquanto elas estão fazendo alvos e para fazer Kibble. Nossa, tem muito dragão ali que é inútil, muita coisa ali que eu preciso matar. Aqui as torretas, ó. Eu vou até desligar isso daqui, porque eu quero trazer a alves e prender aqui nessa armadilha para mim ver quanto topo ela tem, como é que vai ser. Aqui no obelisco, normalmente nos obeliscos, na verdade, costumam spawnar alves. Aqui nós temos uma alves branca, que é a que eu pretendo domesticar, porém essa aqui é a cor padrão, tá? Provavelmente eu vou matar ela, pegar a carne para eu conseguir domesticar o lobo. Se não me engano, é nível 10, algo do tipo. Nível 10, tá vendo? Essa aqui é a alves padrão, como vocês podem ver. No caso é a alves branca. Eu tinha encontrado aqui uma alves que era laranja, que eu acho que também é uma cor normal, eu não sei. E essa aqui, ó. Essa aqui é a mais diferente que eu encontrei, bem diferentona, que é a alves aqui macho também, só que essa aqui é a cor da Páscoa, uma cor bem interessante. Eu vou prender ela aqui na armadilha rapidamente para nós domesticarmos. E como vocês podem ver, ela é completamente verde neon e tem aqui os chifres azuis, se eu não me engano. A outra que eu encontrei tem um chifre preto e era laranja. Essa aqui eu acho mais interessante porque eu acho que é uma cor que não é tão fácil de encontrar, né? É uma cor de evento, como eu disse para vocês. Caiu? Caiu. Eu acho que eu não vou conseguir entrar aqui, porque o rabo do dragão vai atrapalhar. Eu quero encontrar hoje um casal de ovos, porque eu quero fazer os bebês de ovos e colocar na criopod. É um pouco cruel fazer dessa maneira, mas é a maneira mais prática que nós temos de conseguir aí a carne de cordeiro sempre que eu precisar. Inclusive, os bebês sempre dropam mais carne do que os adultos, então não importa se é um bebê aí de comp, bebê de qualquer criatura, vai dropar muita prime, vai dropar muita carne de ovelha, no caso do bebê ovelha, tá? Esse dragão aqui, eu percebi que ele tem uma cor um pouco diferente, que no caso era para ser um dragão da Páscoa, mas ele tem uma cor não tão estranha assim. Acho que não teve muita coisa diferente, não. Era para ser um pouco mais, né, colorido. A Ovis, ela pode ser domesticada de duas maneiras diferentes, eu não me lembro disso. E vou apenas testar isso daqui, ó. Obviamente ela não vai morrer, tá? Não se preocupe com isso, ela não vai morrer com isso. Porque nós temos no The Island o Diplodocus. O Diplodocus pode ser domesticado de duas maneiras diferentes. Já a Ovis, eu não sei se é assim também. Eu estou com um leve devaneio aqui. Eu acho que não, hein? Eu jurava que a Ovis também poderia ser domesticada de duas maneiras diferentes. Para quem não lembra, no The Island nós podemos domesticar o Diplodocus de maneira passiva ou de maneira aqui, derrubando, né? Já a Ovis, eu tinha essa falsa ilusão que também era assim, cara. Será que meus neurônios estão fritando? Eu acho que isso aqui é uma amnésia, enfim. Tem que esperar acordar ali agora. Eu vou apenas confirmar, calma aí. Eu vou voltar aqui só para me confirmar isso.
Porque apesar que eu vi ali que ela era domesticada e passiva, eu tinha a falsa ilusão que ela era domesticada de duas maneiras diferentes, mas pelo visto não vai ser assim não. É, ó, nem dá pra abrir o inventário, tem que esperar acordar agora. Praticamente acordando aqui já, ó. E olha só como é interessante. Tem até um detalhe aqui no olho que eu não tinha percebido ainda. E realmente os shifts aqui da Ovis são azuis e o corpo verde neon. Achei bem da hora isso daqui. Caso a Ovis consiga dar à luz a fêmeas, eu vou deixar para eu conseguir aumentar aqui, né? A questão das ovelhas fêmeas que eu tenho na base. Mas caso for macho, eu vou colocar na criopod e no futuro utilizar aí para alguma domesticação e tudo mais. Olha só, apenas um bolinho aqui, ó. O bolinho já estava no último slot, como vocês podem ver, então já foi domesticado instantaneamente, sem problema algum. A Ovis é bem fofinha, cara, não tem o que falar, tá? Uma das criaturas mais interessantes que nós temos, mas que infelizmente demorou um pouquinho para me conseguir ela. Obviamente, o principal motivo de eu ter demorado a domesticar ela foi o mel. O mel demora muito tempo para produzir e a abelha tá bem chatinha de encontrar a abelha aqui, então demorou muito tempo para fazer o mel. Eu vou até que esperar mais tempo ainda para domesticar algumas achatinas, então vai demorar mais tempo ainda para conseguir muitos e muitos méis. A Ovis é bem da hora, cara. Não tem o que fazer, né? O que eu vou fazer? Colocar a Ovis na criopod e guardar na base. Eu já tenho praticamente tudo que eu preciso aqui no inventário. Eu vou tentar matar aquela Ovis que tem aqui perto da base, pegar um pouco de sal e procurar o lobo. O lobo eu encontrei ele enquanto eu estava fazendo uma breve exploração, inclusive ele está muito próximo do obelisco azul, que é outro local que eu também irei procurar as Ovis. Então vamos guardar ela aqui rapidinho e partir para o próximo obelisco, porque talvez eu encontre uma fêmea por lá. Os dragões estão praticamente adultos, então é o tempinho de eu ir lá e voltar, eles já vão crescer. Olha só, o lobinho está bem aqui, ó. Eu trouxe aqui algumas boleadeiras para me domesticar ele. E o que eu pretendo fazer? Eu vou dar alguns tiros nele, na verdade, prender na boleadeira e aplicar alguns headshots. O headshot com esse rifle que eu tenho aqui é mais ou menos 600, então o lobo não vai ter tanto topor assim. E eu estou acabando de vir do obelisco azul. O obelisco azul está na minha direita e não tem nada por aqui que pareça. Vem cá, hein? Travou, mas eu não vou garantir não. Agora sim. Olha só como o lobinho é bonito. Esse lobinho aqui também é lobinho do evento aqui da Páscoa, que as criaturas têm uma cor bem interessante, bem variada. Olha só, as patas dele aqui são iguais à cor da Ovis. Basicamente é um ciano, é um verde fluorescente. Mais ou menos isso daí. Esse lobo aqui é nível alto, como vocês podem ver aqui, ó. Nível 85, se eu não me engano. E a cor dele é uma cor bem interessante. Eu até encontrei um vermelho, só que é nível 40, então não vale tanto a pena domesticar. Esse aqui eu achei um pouco mais interessante. Eu peguei aqui algumas kibbles, ó. Porque a Ovis que tem na base, eu vou deixar ela viva por enquanto. Eu quero domesticar outra criatura utilizando a carne de ovelha. Nós temos aqui duas kibbles, eu acho que é o suficiente para domesticar ele. Caso não for, eu pego aqui um pouco de prime aqui perto mesmo e coloco. O status dele, como vocês podem ver aí, ó, é uma fêmea. E eu realmente quero domesticar um lobo porque eu quero farejar algumas notas. É por isso que eu precisava domesticar novamente um lobo. Pronto, foi apenas duas kibbles mesmo para domesticar ele, foi até que um pouco tranquilo. E o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar aqui e colocar ele na criopod. Antes de testá-lo, na verdade eu vou testar ele aqui porque eu acho que tem alguma notinha aqui embaixo. Se eu não me engano tem uma ruína bem aqui abaixo. E talvez essa notinha aqui ele consiga rastrear. Vamos dar uma olhadinha se tem notinha ou não. Provavelmente está muito longe, né? Provavelmente, ó, tem um airdrop ali, ó. Tem uma ruína bem na minha direita aqui, ó. Então, provavelmente, ou está muito longe, ou a notinha que tem aí eu já peguei, porque eu não me lembro de ter pego. Ou até mesmo não tem nota, né? Pode ser apenas a ruína mesmo decorativa. Ah, olha só, a Shoptex. A Shoptex não, Microraptor. Tem muitas notas aqui nesse mapa que eu não sei a localização, apesar que eu já vi muitas delas, mas provavelmente eu não encontrei nem metade delas ainda. Eu pretendo sim pegar todas as notas que nós temos aqui nesse mapa, assim como eu faço comumente em todos os mapas, para mim ver a história que nós temos nesse mapa, já que as notas contam ela. Então eu vou utilizar o lobo como auxílio para mim começar a varrer o mapa. Aparentemente o lobo não consegue farejar sem você estar montado, então vou ter que fazer o processo todo ele manual, montar e sair por aí andando pelo mapa para tentar encontrar. Como eu disse, o obelisco azul não tinha nenhuma Ovis, então vamos diretamente para o obelisco verde. Aqui no obelisco verde nós temos mais uma Ovis, mas também é macho, olha só, um macho de Ovis aqui, branco também, então provavelmente ele está spawnado
há um pouco mais de tempo, já que ele não nasceu com a cor da Páscoa. Agora vamos ver aqui o tempo de recomposição, só para vocês verem, ó, a diferença do inventário do jogador utilizando o sal, ó. Inventário do jogador utilizando o sal e inventário da criatura. Aqui, ó, vou colocar o sal aqui para vocês verem nas agentáveis. E o tempinho vai mudar da how much, né, o tempinho da composição. Então, dá para vocês verem que tem muita diferença, ó. Muita diferença. Vale muito a pena guardar no inventário das criaturas, mas dependendo aí a criatura pode comer. Pode acontecer, né? Ah, até que enfim, ó. Já tem aqui mais ou menos uns 7 minutinhos que eu estou procurando aqui uma Ovis no obelisco vermelho. Estou limpando a área por completo com o Tlacolé. Acabei de encontrar aqui uma fêmea, ó. É branca também, por que pareça. Apesar que hoje ainda é dia de evento de Páscoa. Eu não sei porque ela veio com a cor normal. Eu esperava que ela viesse com um pouco diferente. Olha só eu vir aqui na primeira pessoa e clicar aqui para domesticar. Pelo que eu consegui ver, até uma Ovis nível 120 você consegue domesticar ela com apenas um bolo, tá? Cara, a Ovis é bem da hora, olha só. Não tem como não gostar da Ovis. Não tem como. Se eu não me engano, é possível remover a pelagem da Ovis. Eu não sei se esse mapa é possível fazer alguma coisa, mas nós temos alguns mapas que você pode tirar a pelagem da Ovis para fazer alguns itens. Eu realmente não sei se esse mapa é possível fazer isso, mas enfim. Como eu disse pra vocês, eu estou limpando aqui o obelisco vermelho. Tem um tempinho já. Eu limpei ele aqui umas 3 vezes e só agora spawnou uma Ovis, ó. Aqui é o obelisco vermelho, então vamos pra base para começar a reprodução e vocês verem como é que é. Eu vou colocar elas aqui, ó, todas as Ovis por enquanto, porque eu não quero ocupar mais espaço na base externamente. Vocês viram que a minha base está cheia de Carnotauro, dragão e tudo mais, então eu vou colocar elas aqui por enquanto. É um local que eu não ocupo muito, então é um local bem interessante, e eu consigo colocar elas aqui, ó. Eu vou colocar elas para reproduzir aqui, vou colocar até o lobinho aqui só para deixar ele cuidando aqui do ambiente. Mas lembre-se, nunca deixe raposa cuidando do galinheiro. Olha só, a cor do lobinho é praticamente a mesma cor das pernas da Ovis. Eu acho que é até a mesma, dependendo aqui. Cara, esse lobinho é muito da hora, cara. Ainda bem que eu esperei um tempo para domesticar, redomesticar, na verdade, um lobo. Já que eu perdi o meu, infelizmente, né? Que infortúnio. Basta ativar aqui a reprodução e colocar ambos um próximo ao outro. Ah, estou pesado, né? Pois é. A Ovis, como vocês podem ver, assim como o lobo, não precisa de cela para montar, tá? Então é tranquilo. Vou colocar aqui uma do lado da outra só para mim colocar a reprodução ativa. E vamos aguardar para ver se vai ser possível ou não. E colocar essa aqui. Como eu disse para vocês, caso for fêmea, eu vou cuidar dela até ficar adulta. E caso for macho, eu vou guardar na criopode. Eu tenho criopode na base sobrando, tenho um pouco mais de chave para fazer mais criopode. Então criopode não é um problema por enquanto. Então vamos esperar aqui um tempinho só para mim ver qual vai ser o tempo de reprodução. Praticamente finalizando aqui, ó. Inclusive, a Ovis é uma das únicas criaturas que nós temos aqui, gestantes, que mudam a barriga. Nem todas elas mudam, tá? Algumas criaturas que são gestantes não mudam. Olha essa felicidade. Essa parte eu não lembrava. Então, algumas criaturas mudam a barriga, outras não. O Tlacolé, eu acho que a mudança é bem pequena. A Ovis, a mudança já é um pouco maior. E vamos ver aqui quanto tempo vai ser para nascer o bebê. Se for muito tempo, eu vou esperar para ele nascer no próximo episódio. Mas, caso for macho, o único destino dele é esse aqui, ó. Não tem o que fazer. Eu tenho até que testar qual é a eficiência que nós temos da how much cozida. Porque se valer a pena cozinhar ela, vai aumentar muito o tempo que ela vai aguentar, né? Antes de apodrecer. Vai demorar muito tempo aqui, pelo visto, para conseguir fazer o primeiro bebê de Ovis. Muito tempo. Eu vou ter que mover e organizar a Ovis aqui nessa estufa por enquanto. E vai demorar aqui mais ou menos 25, 27 minutos para nascer. Então eu vou ter que aguardar aí. E provavelmente ele vai nascer apenas no próximo episódio. Esse aqui são os nossos mascotes. Eu vou renomeá-los, obviamente. Até mesmo o dragão Wyvern eu vou renomear. O dragão Wyvern não. O dragão Void Wyvern e também os outros dragões pets que nós temos também eu vou renomear. Inclusive, deixe nos comentários algumas sugestões de nomes, porque talvez eu vá utilizar um deles. Aqueles dragões, certamente eu vou ficar revezando entre eles, porque não tem jeito. Os pets dragões aqui são os melhores que nós temos, inclusive alguns deles são exclusivos aqui do Scourge. E agora é só deixar o lobinho aqui pastoreando as ovelhas até que o bebezinho nasça e eu mostro pra vocês no próximo episódio. Então esse cara, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.